Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos. Eu quero hoje trazer aqui para o canal Explicando a Nova Aliança um assunto muito interessante. Eu não falo muito do dia a dia, de coisas que estão acontecendo no dia a dia, porque eu acho que é mais importante nós falarmos das coisas espirituais do que das coisas do dia a dia. Afinal de contas, todos morreremos em algum momento todos seremos retirados dessa terra. Então, para que ficar perdendo tempo com assuntos dessa terra? Vamos falar do que é mais importante, que é o reino espiritual. Eu quero falar um pouco sobre o vinho, uma palavra que é muito utilizada nas Escrituras. Para falar um pouco sobre o vinho, eu quero trazer aqui um verso que é muito conhecido de todos, onde fala um pouco sobre o vinho, mas você vai poder, depois de pegar o raciocínio do que eu quero passar, utilizar a mesma lógica para todos os versos que falam sobre vinho na Escritura. Você vai perceber que em todos os casos está tentando se passar a mesma lógica, o mesmo raciocínio. Parece que o livro Bíblia ele é um livro que o tempo todo está insistindo nos mesmos assuntos, o tempo todo está insistindo na mesma coisa, para que as pessoas acordem, né? É um livro que está chacoalhando, mas infelizmente são poucos que conseguem perceber isso, porque o sistema utiliza muito bem as passagens do livro Bíblia, trazendo histórias, trazendo várias coisas que não tem nada a ver muitas das vezes com o que se está falando no contexto, para acabar dispersando as pessoas. Mas quando você entende os contextos, você percebe que o tempo todo o Pai está falando a mesma coisa, o tempo todo. Eu não vou fugir do assunto aqui, já me veio, para falar um pouco sobre as parábolas aqui agora, do quanto o Pai o tempo todo falava a mesma coisa, mas eu não vou falar agora. Eu quero focar aqui nessa questão do vinho. O verso que eu quero falar aqui é aquele que Paulo fala em Efésios 5:18. Não se embriague com vinho, em que há contenda. Numa tradução que eu estou lendo aqui fala que leva à libertinagem. A pessoa que se embriaga com vinho, leva ela à libertinagem. Mas ele fala assim: mas se encham do Espírito Santo. Em muitas traduções, que eu acho que é até mais conhecida, fala: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, para ficar fácil o entendimento. O que eu vou falar aqui hoje, talvez você que está ouvindo nunca ouviu em nenhum lugar. Porque aqui Paulo está falando do vinho espiritual o tempo todo, mas o sistema, como eles precisam trazer o povo para enxergar, tem que enxergar, eles não têm fé. Precisam ver para crer, assim como o povo na velha aliança. Porque os líderes que estão aí hoje, eles trazem Israel, os ensinamentos de Israel lá da antiga aliança para hoje, justamente para manter o povo na carne. Porque aí o povo não entra para o reino. Entrar para o reino é nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, se você não nascer de novo, entender a mensagem de forma espiritual, você não entra no reino. E é justamente isso que os líderes religiosos fazem muito bem, manter o povo na carne, trazendo o templo até hoje visivelmente para as pessoas irem, tendo um líder até hoje como guias delas, negando o ensinamento do Messias que veio trazendo, e lá em Mateus 23, que não era mais para as pessoas terem mestres, tutores, rabis, que agora quem seria o seu mestre, tutor, rabi, seria o Cristo, que lá ele está se referindo ao Espírito Santo do Pai, porque o Cristo é isso, é o ungido. Quem que o ungiu? O Espírito do Pai. O Espírito do Pai que estava no Messias, o Messias era o verbo encarnado, encarnou o Pai nele, por isso que era o Emanuel, o Pai conosco. O sistema que deturpa, como se o Messias fosse um e o Pai fosse outro. Não, o Messias e o Pai estavam unidos, casados no entendimento. O Messias era uma outra pessoa, como ser humano, que se deixou ser usado pelo Pai, mas o Pai o conduzia, o tornando um com ele. É difícil entender isso porque o sistema deturpou tudo, criando essa maldita trindade. Mas quando a gente entende que era o próprio Pai nele, como o próprio profeta Malaquias falou, que o Pai disse que ele desceria e ocuparia um templo. O Emanuel, Deus conosco, Pai conosco, o tempo todo a Escritura está deixando claro a sua verdade. Mas os homens deturpam para manter o povo escravo em suas mãos. Até porque a mensagem que o Pai trouxe pela boca do Filho é que aqueles homens não mais sentariam na cadeira de Moisés. Aqueles homens estariam desempregados. Aqueles homens estavam perdendo suas mordomias.
Mas eu falo, qual desses homens que estão aí falam sobre isso? Nenhum. Porque, primeiro, a maioria não entendem que na parábola dos mordomos infiéis, o pai ali estava mandando embora os líderes religiosos, desapossando eles, dizendo: chega, vocês tiveram o seu tempo de aplicar o talento, de trazer a mensagem pura para as pessoas crerem, para que quando eu chegasse eu pudesse me casar com elas. Mas como vocês não cumpriram a parte de vocês, agora eu é que vou me relacionar com elas diretamente. Eu vou precisar sim dos anunciadores para dizer isso para as pessoas, e não para fazê-las escravas suas, como vocês fazem, tornando o povo tudo pobre, miserável, como ele fala na parábola do rico e do Lázaro, que o Lázaro era o povo e o rico eram os líderes que se beneficiaram do pão e só dava migalha, só o resto para o povo. E o pai, o tempo todo, enquanto ele esteve na terra falando pela boca do filho, ele estava desapossando aqueles homens, dizendo: eu não preciso mais de vocês. Uma pessoa, para falar isso que eu estou falando, ela tem que ser muito desapegada ao dinheiro, tem que ser muito desapegada à glória dos homens, porque ela não consegue entender essa verdade se ela for uma pessoa que gosta da glória dos homens, que é apegada ao dinheiro, porque aí ela não consegue entender, fica difícil. Então o Pai que estava nele, o Cristo que estava nele, ele é o nosso guia hoje. É para ser, mas esses homens, como fecham o reino e querem se manter ainda como guia das pessoas, eles dizem que não. Eles vão sempre falar que eu estou mentindo, que eu estou enganando, que eu estou isso. Me crucificariam assim como crucificaram o Messias, do mesmo jeito, se as mensagens, essas mensagens que trazem a mesma libertação que o Messias trazia, começassem a acordar muitas pessoas, como no caso do Messias. Por que o crucificaram? Porque ele começou a despertar e acordar muitas pessoas. Se ele curasse aquelas curas que eles tentam hoje manipular, dizendo que eram curas físicas, do cego que abriu os olhos, das pessoas, dos paralíticos que andavam, se fosse curas físicas, eles não o matariam. Não o matariam, muito pelo contrário, eles ficariam felizes que isso acontecesse. Mas o problema é que, na verdade, lá estavam acordando as pessoas. Essa ressurreição dos mortos lá eram as pessoas acordando para a verdade. Essa paralisia que eles eram curados é porque agora já não dependiam mais do sistema, faziam o que tinha que fazer, e aí os abutres começam a passar fome. Mas eles deturpam tudo para que ninguém consiga entender essas verdades. Então, voltando aqui à questão do vinho, o vinho na Escritura, o tempo todo está se falando sobre o vinho da Babilônia, que no livro do Apocalipse fala do vinho da Babilônia, e fala do vinho que é a presença do Espírito Santo. Percebam que o Messias, quando ele vai fazer ali a ceia com os discípulos, ele dá para eles o que para eles beberem? O vinho. Aí você vê, mas Paulo lá quando fala do vinho que não é para beber, não é o mesmo vinho. Eles ficam tentando o tempo todo remendar, costurar, para as pessoas não perceberem que esse vinho é só uma alegoria. Porque o livro Bíblia, o tempo todo, é como se fosse um livro que foi escrito para crianças. O povo da velha aliança precisava ver para crer. Por isso que tudo era visível. Então se usava muito das expressões de coisas da terra para que eles pudessem entender. Repare no Messias utilizando de parábolas o tempo todo, de metáforas o tempo todo. Olhem para os pardais que nada fazem. O tempo todo ele está falando. Se tiver fé tamanho de um grão de mostarda, olha ele mostrando visivelmente ali para as pessoas um grão de mostarda. Direis a essa montanha. Será que ele está se referindo à montanha mesmo? Entrem para o quarto. Não é um quarto físico que ele está falando, mas o sistema tenta sempre trazer para o físico. Quantas pessoas que acham que buscar a Deus é entrar no quarto, é entrar num quarto de casa. Ela espera chegar em casa para entrar, como se o pai não fosse onipresente, não tivesse com ela em todos os lugares. Só está com ela quando ela entra no quarto. Ele fica lá no quarto esperando ela. Isso é um absurdo que eles fazem com a mente da humanidade, sabe? Então, quando fala de vinho na Escritura, está falando do vinho da Babilônia, que é esse que eu estou falando agora, que é todo fermentado, que engana, que manipula a mente da humanidade. E tem o vinho puro, que é a presença do Espírito Santo. Então, quando Paulo fala para não vos embriagar com vinho, que tem muitas igrejas que falam que não pode beber, porque Paulo falou que não é para se embriagar. Outros já dizem que pode beber um pouquinho, porque ele está falando sobre se embriagar, ou seja, a pessoa perdeu o controle, então um pouquinho você pode. Eles fazem uma salada tão grande para manter as pessoas presas, e as pessoas não conseguem entender de fato a verdade. Que ali Paulo está falando do vinho da Babilônia, que embriaga,
que causa contenda, que faz irmão matar irmão, que faz irmão escravizar irmão, que faz irmão alugar casa para o próprio irmão, onde o irmão tem que pagar um valor por mês para o outro para poder morar em um local aonde o pai deu de graça. Um irmão cobrar do outro para comer. E essa contenda só acaba quando as pessoas bebem do vinho do Espírito Santo, que é o vinho que o Messias também, lá na ceia, representativamente ele deu para os discípulos, como uma representação, que eles, se crescem, receberiam agora a presença do Espírito Santo neles, o mesmo que o Messias tinha, e por isso que ele tinha clareza, por isso que ele tinha verdade, luz, ele era a luz do mundo, e nós podemos ser também, se largarmos o engano desses homens, que trazem que foi só o Messias que é a luz do mundo. Não, todos que recebem o mesmo Espírito Santo que nele estava, também se tornam luz do mundo. Ele mesmo diz, vós sois luz do mundo. Então não é só ele, só que o sistema idolatra ele, para que a gente não entenda que nós, quando cremos, passamos a ser co-herdeiros, temos o mesmo Espírito Santo do Pai que nele estava. Isso é maravilhoso. Então Paulo está falando desse vinho que traz luz, que traz compreensão, que é para nós bebermos. Não é para bebermos do vinho do engano, que mantém as pessoas escravas de homens, sabe? Precisamos nos libertar e compreender de fato de qual vinho nós estamos bebendo. De acordo com Mateus 23, o vinho que nós precisamos beber é a presença do Pai em nós, né? E abandonar os homens. Só que aí tem aqueles que estão tão embriagados que começam a pegar várias passagens para tentar mostrar que hoje, mas Paulo falou que ele deu uns para pastores, outros para os profetas, outros para... Como se profeta fosse até hoje. O próprio Messias falou que os profetas duraram até João. Não tem profeta para hoje, né? Pastor, o Messias falou em João 10 que ele seria o bom pastor, o único pastor, né? Que tiraria as ovelhas de dentro do aprisco e juntaria com as ovelhas de fora, e seria um pastor e um rebanho. Então significa que não tem outros pastores, né? Esses homens estão manipulando e deturpando o que Paulo falou para manipular, para viver da herança, né? E o povo não acorda, estão bebendo do vinho da Babilônia. Sabe por que eles falam que ali Paulo está falando do vinho físico? Para que o povo não entenda que é o vinho da Babilônia que ele está falando ali. Esse é o vinho, que é a mentira, que faz as pessoas terem guias homens, comedor de arroz e feijão igual a gente, e querem ser guias das pessoas. Ninguém pode ser guia de ninguém, como o Messias falou em Mateus 23, após o madeiro, a não ser o Espírito Santo do Pai. E aí ou você bebe desse vinho, que é a presença do Espírito Santo do Pai, para andar corretamente perante o mundo e perante ele, ou você bebe do vinho da Babilônia, que são os homens que manipularam a verdade, que deturparam toda a verdade. Os verdadeiros anunciadores não fazem discípulos para si, fazem discípulos para o reino. Quem são esses homens que estão aí sendo guias das pessoas, e essas pessoas estão bancando suas vidas, seus carros, suas casas, seus aluguéis? Hoje, com a era da internet, tem homem aí fazendo live, ganhando R$1.000 de oferta de uma só pessoa. Imagina quanto que ele não arrecada numa live. Tem muitos homens aí que com a pandemia acharam até melhor, porque agora não precisa ficar fazendo mais culto, não tem que alugar salão nem nada, fazem lives e ganham horrores de dinheiro, de ofertas, porque todo mundo está doando e ninguém sabe no final quanto deu, porque ninguém revela. E eles estão ali lucrando, fazendo discípulos para si, tendo seguidores deles, pessoas que agora vão lutar pela causa que eles alegam defender, e dizem que estão defendendo o evangelho, ou estão defendendo os seus ganhos. Porque se você vai contra o que eles ensinam, eles viram um monstro para tentar te devorar. Por quê? Se você vai contra o que eles ensinam, você faz eles perderem o quê? As suas mordomias. Por isso que mataram o Messias, porque o Messias tocou na ferida, nas mordomias deles. Eles eram avarentos, como ele fala na parábola dos mordomos, não creram. Ele falou, não pode servir a Deus e a Mamon. E o que aqueles homens fizeram, como ele diz lá no contexto da parábola dos mordomos? Eles riram dele porque eram avarentos, serviam a Mamon, não serviam ao Pai. E hoje a maioria está servindo a Mamon, e o povo está nas mãos desses homens. Os verdadeiros anunciantes dão de graça o que de graça recebe. Por isso não fazem discípulos para si, porque não lucrando, sabe, não fazem discípulos, não tem interesse de barganhar, não tem interesse de manipular, de fermentar.
Esse é o segredo, por isso que ele falou para dar de graça, porque quem dá de graça não fermenta. Dá para entender? Eu vou parar por aqui. Depois, quem sabe, faço uma outra parte sobre outras passagens que falam sobre vinho. Mas é interessante entender o que Paulo está falando ali. Que o vinho que traz contenda não é o vinho físico. Claro, se você beber do vinho físico e se embriagar, você vai causar brigas e tudo mais. Mas isso é uma coisa momentânea. Aquela briga naquele dia ali, você bebeu e tal, acabou. Agora o vinho da Babilônia não, você permanece bêbado, alcoolizado o tempo todo. Não é lúcido em nenhum momento você está livre desse mal. O tempo todo está escravizado por esse álcool. Porque o exemplo do vinho que Paulo está tentando usar, e o Messias também usou lá na ceia, e em tantos outros momentos é utilizado na Escritura, o vinho tem essa representação de fazer mal, de embriagar, de a pessoa perder o controle. Mas o vinho físico, você se recupera. Agora o da Babilônia, você só vai acordar e sair disso quando você de fato crer na mensagem verdadeira e começar a beber do vinho correto, que é o vinho que nos liberta, que é o que ele falou, o Espírito Santo do Pai, que só recebe aquele que obedece à mensagem do Messias, que abandona pai e mãe, não tem mais pessoas guiando elas, pessoas que agora entendem o que é viver a nova aliança e não tem práticas mais da velha, não remendam pano velho em roupa nova, veste a roupa nova de fato. São várias cláusulas que eu quero ver se eu trago aqui uma mensagem só com essas cláusulas da nova aliança, para que as pessoas acordem de verdade. Existem cláusulas da nova aliança, muita gente nem sabe disso. Se é um casamento, gente, não era a velha aliança, agora é nova, na nova aliança tem também. Tinha regras na velha, na nova também tem. Mas quem é que fala disso? Porque se falar, cai por terra todo o engano do sistema religioso. Mas é uma nova aliança, é um casamento. Olha que o povo ainda está esperando um noivo e dizem que vive a nova aliança. Como que pode? Se tem uma aliança, é casamento. Não existia namoro na velha aliança. Na velha aliança era noivado, tanto é que eles estavam esperando o noivo. Se o noivo veio, o Espírito Santo foi derramado e está se relacionando com aquele que crê hoje, então quem crê agora está casado. Tanto é que ele chama para entrar para o quarto. O quarto é lugar de intimidade. Só que só entra quem aceita as novas regras. Na parábola das bodas fica claro que quem tentou confeccionar suas roupas foi colocado para fora. Ou seja, não aceitou as regras, tentou criar suas próprias regras, misturou roupa velha com roupa nova, fez um remendão e tentou entrar, é colocado para fora. Não come da verdade, não come, não participa do banquete. Quer participar do banquete? Beba do vinho que não embriaga, porque aí você participa. Que o Eterno abençoe a todos.